Bem, como o Mário já disse na introdução, este foi um trabalho que foi apresentado na conferência do ICES o mês passado, na sessão de cefalópodes. Havia uma sessão temática sobre soluções operacionais para a pesca de cefalópodes e aquacultura. E é um trabalho de colaboração entre os investigadores aqui do Instituto e do CCMAR também. E está integrado no projeto GESP, no qual o trabalho da Inês também está integrado. Então, os objetivos, o trabalho é sobre a abundância de polvo comum na costa portuguesa, na costa noroeste portuguesa, e qual a relação que existe com alguns parâmetros ambientais. Para fazer um bocadinho a introdução do tema, o polvo é um dos recursos pesqueiros que hoje em dia com maior importância, tanto económica como social, ao longo de toda a costa. Porém, os seus desembarques são bastante variáveis, podendo esta variação chegar aos 50% em anos consecutivos, o que leva, em anos de poucas capturas, a grandes queixas dos pescadores e que os leva muitas vezes a abordar o Instituto para tentar arranjar soluções ou para perceber porque é que existem estas variações tão grandes na abundância. Aqui também está uma notícia relacionada com a mortalidade dos polvos que ocorreu em 2010. Ocorreu uma grande mortalidade em massa de polvos que foram dar à costa, à praia, mortos. E isto também teve como consequência alguns estudos que mostraram que existe, de facto, uma correlação direta entre as condições ambientais no momento e as capturas e a abundância que está disponível à pesca para os polvos. Em termos de ciclo de vida, o recrutamento à pesca depende bastante, então, destas condições e a influência destas condições ambientais parece ser muito mais forte e direta durante a fase juvenil. E também este trabalho segue um bocadinho em sequência do trabalho feito pelo Carlos do CCMAR, que fez esta análise para a Costa Sul. Mas como existem algumas diferenças nos ciclos reprodutivos e no ciclo de vida do polvo entre a Costa Sul e a Costa Noroeste, é interessante perceber o que é que se passa na Costa Noroeste. Então estes são os objetivos do trabalho: identificar fatores ambientais que expliquem a variação da abundância na Costa Noroeste portuguesa. Como dados, usamos, como índice de abundância, usamos os desembarques por unidade de esforço, que sendo um indicador da abundância, o que podemos usar com mais certezas e onde temos uma série mais longa. Estes desembarques por unidade de esforço estão standardizados pela captura média das embarcações e pela variação que essas capturas têm ao longo do mês. Usamos também o índice de recrutamento e, como variáveis ambientais, a temperatura da água do mar, o índice da oscilação do Atlântico Norte, precipitação e o transporte de Ekman e o índice de stress como indicadores de upwelling. Os métodos usados, e isto com base numa análise que já tinha sido feita pela Inês sobre os padrões de desembarques do polvo, usámos uma permanova para ver se existe sazonalidade nos dados de abundância, correlações cruzadas entre a abundância e os fatores ambientais, e depois usámos o Dynamic Factor Analysis, DFA, que é um método para analisar séries temporais, que é um método de redução da dimensão das séries, é uma espécie de multivariada para séries temporais curtas, entre 15 e 25 anos. Então, estas foram as áreas de interesse que nós identificamos. Inicialmente, a ideia seria analisar a abundância ao longo de toda a costa, mas depois da análise que a Inês tinha feito do perfil de desembarques de polvo,
observámos que existia áreas onde os desembarques eram significativamente diferentes, que seria esta zona que eu chamei noroeste, mas se calhar vou mudar para central, e a zona norte. De forma preliminar, analisei as abundâncias nestas duas zonas e, de facto, existem diferenças significativas na abundância. Isto são os resultados das séries nas duas áreas. De facto, observa-se uma grande variabilidade interanual. As séries de abundância têm muitos picos, muitos valores fora das distribuições normais e só foi observada a sazonalidade das abundâncias na costa noroeste. A primeira análise de DFA, que serve para identificar tendências comuns a todas as séries, mostra que tanto na zona norte como na zona noroeste existe uma tendência crescente para a abundância ao longo dos anos. E isto é uma série entre 1995 e 2010. Esta análise mostra também que os meses que mais contribuem para a tendência crescente é, no caso da zona norte, os meses do fim do ano, do segundo semestre, e na zona noroeste existe um contributo mais ou menos constante todos os meses, à exceção dos meses de verão, que parecem não terem uma contribuição tão forte na tendência crescente. Depois fizeram-se uma análise de correlação das séries de abundância com o índice de recrutamento, como um indicador biológico do ciclo de vida dos indivíduos, e também com as variáveis ambientais. Eu aqui só mostro a precipitação e a temperatura, porque foram aquelas que mostraram um sinal, uma correlação mais forte com os índices de abundância. De uma forma geral, a correlação que existe entre a abundância e os parâmetros ambientais e biológicos é semelhante nas duas zonas, ou seja, o sinal é semelhante, ou as tendências são semelhantes, mas o sinal e as correlações são muito mais fortes com as condições ambientais na zona noroeste, aqui, enquanto que o recrutamento parece ter um sinal bastante mais forte na zona norte, ou seja, a correlação com o ciclo de vida do próprio animal é mais forte na zona norte. Depois, juntando à análise inicial, ao modelo inicial de tendências, fui adicionar as correlações que encontrei com as condições, com os parâmetros ambientais, e já é possível observar duas tendências diferentes na abundância. Uma tendência decrescente, que é condicionada pelos meses, aqui não se vê nada bem, pelos meses de verão. Estes aqui são julho, junho e julho, que têm uma tendência decrescente ao longo de toda a série estudada. E depois uma segunda tendência de aumento da abundância, que é influenciada pelos meses do fim do ano, de outubro a dezembro. Na zona noroeste, apesar da segunda tendência ser também de aumento, tal como na zona noroeste, a tendência mais forte é de aumento das abundâncias, e esta está correlacionada principalmente com os meses do primeiro semestre, enquanto esta com os meses do segundo semestre. E para este modelo entraram a chuva e a temperatura, e para este modelo entraram a chuva, a temperatura e o recrutamento. De uma forma geral, os índices de abundância apresentam uma tendência crescente nas duas zonas, apesar dos níveis de abundância serem diferentes entre as duas. As variáveis ambientais que melhor se correlacionam com o ambiente são a temperatura e a precipitação.
mas os sinais que a relação é muito mais forte com a área noroeste do que com a zona norte. E que as condições ambientais influenciam negativamente a abundância na zona norte e na zona noroeste essa tendência é crescente. Bem, isto é um trabalho ainda preliminar. Os próximos passos são transformar esta série de biomassa em número de indivíduos, e isso pode na verdade, transformar muito o que é observado. E também quero introduzir outras condições, outros parâmetros ambientais e também variar um bocadinho as correlações ou os tempos de correlação entre a abundância e as variáveis ambientais. E também incluir nesta análise áreas sensíveis, que são particularmente sensíveis para os juvenis, que são áreas de alimentação ou de desova, cujas condições ambientais podem ter uma relação mais forte e podem influenciar mais fortemente a abundância disponível à pesca. Obrigada.